E é então que vem a pergunta, né? Bom, quanto tempo dura esse ciclo? E é que a gente não tem como abordar esta questão sem entender a dinâmica da taxa de juros e por quanto tempo ela vai permanecer nesse patamar de 2%. Até porque a redução da Selic ela tem um efeito estimulativo, mas até certo ponto. Porque, em larga medida, o que afeta o custo de empréstimos, imobiliário talvez menos, até pelas questões de crédito direcionado, subsidiado, mas o crédito, em forma geral, ele é de longo prazo, ele é mais influenciado pelas taxas de longo prazo. E esse movimento de queda da Selic teve o efeito que a gente chama de empinou a curva. Caiu a taxa de curto prazo, que é a Selic, mas as taxas de longo acabaram aumentando. A curva de juros, que é a estrutura a termo dos juros, no começo do ano estava menos inclinada, o juro curto mais alto, o juro longo um pouco mais baixo. E agora o contrário, o juro curto mais baixo, o juro longo mais alto. E a pergunta é, quanto tempo vai ficar essa taxa Selic? Eu tenho a minha avaliação, a minha aposta, e por tudo que a gente está vendo da situação fiscal, o que você falou é importante, né? A queda da renda por conta da crise acabou não acontecendo, não em toda a sua magnitude, até por conta dos auxílios, do repasse emergencial, esses benefícios. Mas isso é uma forma, aí na minha visão, é uma forma de postergar um problema, porque esse benefício se transformou num rombo fiscal enorme. E essa fatura vai ter que ser. E empinou a curva, né? E empinou a curva. Então, essa conta alguma hora chega. Claro. E aí, quando que o Banco Central vai precisar aumentar? Porque a gente sabe que não existe almoço grátis, né? Tirando esse canal. Exatamente, não existe almoço grátis. Até o Eduardo tinha um blog era no Estadão, né? No Estadão, que chamava no Estadão chamado Almoço Grátis. Então, pelo que eu vejo, com a inflação que começa a aumentar, alguns indicadores bem mais altos do que o IPCA, essa Selic nesse patamar, para mim, não dura até julho do ano que vem. A minha aposta, Fernando, acho que aumenta antes de julho. O mercado, em geral, está dizendo que vai ser no segundo semestre. Mas se não for julho, for agosto ou setembro, será que esse ciclo e essa pujança imobiliária que a gente está vendo agora, será que vai ser um ciclo de curta duração? Como é que você está vendo isso? Olha, a gente tem, até tem um indicador, como eu falei lá com a Abrainc, né? A gente tem um indicador que a gente chama de radar, radar Abrainc-FIP, né? Mas que ele dá uma nota para várias componentes aí, várias séries que pegam variáveis que a gente acha que impactam o mercado imobiliário, e a gente normaliza e compila isso, e aí tem uma nota geral do mercado, e a minha forma de ler esse indicador é como um indicador de ciclo, né? Quando a gente olha para o histórico, de novo, o Brasil, o histórico é curto, né? A gente, enfim, é um país ainda que até o passado é incerto, a gente nem tem essas estatísticas, né? Como já tradicionalmente se fala. Mas dá para dizer, pelas experiências de outros países, que o ciclo do mercado imobiliário ele dura algo como 10 anos. 8, 11, mas vamos colocar 10 anos como referência. Mas 10 anos é do mesmo ponto para o mesmo ponto. Então, quando que o mercado imobiliário no último ciclo começou a desacelerar? Fim de 2013 e começo de 2014. Podemos colocar 2014, né? Então, se tudo fosse normal como a média, a gente imaginaria que o mercado imobiliário desaceleraria ali para 23, 24, né? Essa seria a minha aposta. Agora, isso é importante porque, quer dizer, então, quem é um incorporador, se já imagina que 23, 24 vai começar a desacelerar, não é a hora em 23, 24 de fazer uma grande aposta, né? Mas a dificuldade é como é que isso se traduz para quem está pensando em comprar um imóvel, né? Porque Perfeito. Se a Selic subir de 2 para 3, nenhuma pessoa física sai vendendo ou sai comprando imóvel porque leu no jornal que a Selic mudou, né? Então, as dinâmicas, elas são mais inerciais mesmo, e aí o que a gente está vendo agora já começa a afetar, quer dizer, o juro longo abrindo, a incerteza. Eu acho que um paralelo legal é com a Bolsa de Valores, né? Por quê? Porque também a Bolsa, minha leitura, é que se a gente olhar para o índice Bovespa, ele voltou para o patamar pré-crise, né? Ele antes lá da crise em janeiro, fevereiro, ele estava lá perto dos 100 mil pontos, veio a pandemia, ele despencou, mas ele rapidamente voltou.
E aí muita gente fala, mas está descolado, como é que está no mesmo nível pré-pandemia? Mas se você ajusta pelo juro, ele não estava no mesmo nível pré-pandemia. Ele estava, quer dizer, como o juro caiu muito, então você desconta os dividendos das empresas a valor presente, se os dividendos fossem os, a expectativa com o futuro da economia fosse a mesma, ele tinha que estar mais alto. Ele voltou mais ou menos para o mesmo nível, porque o juro estava muito mais baixo. E o que está acontecendo agora? O Ibovespa vem sofrendo, né? Claro, de novo, aqui ele está só especulando, mas a leitura, acho que mais convencional que a gente faz, quer dizer, o que está na cabeça dos investidores? É uma leitura de que o ambiente político no Brasil está, de novo, ficando complicado, e o governo, aquela convicção do governo com o compromisso, a responsabilidade fiscal, enfraquecendo, né? E aí é interessante como a conta vem, né? Quer dizer, o governo pode achar que, tudo bem, a gente vai fazer mesmo, enfim, mas na hora o mercado lê isso, e quando os juros sobem, aumenta o custo da dívida pública, diminui o investimento, enfim, tem N canais em que a economia se contagia, né? Então, eu diria assim, quer dizer, eu acho que para o patamar de juros que a gente passou a ter no país, com teto de gastos, reforma da Previdência, é um patamar de juros mais baixo do que a gente tinha antes. Acho que esse patamar, que não é uma Selic a 2, né, enfim, mas também não é uma Selic a 9, né, então esse patamar comportaria ainda um nível de preço do mercado imobiliário, dos ativos reais de alguma forma, mais alto do que hoje, né? Principalmente no caso do mercado imobiliário, porque é um mercado pouco líquido, né? Os fundos imobiliários, as ações, elas se ajustam rápido. O preço dos imóveis, não, ele demora mais para se ajustar. Então, eu acho que poderia haver um espaço para ainda aumento de preços. De forma geral, quando você vai para uma cidade, para um bairro, aí a coisa é um pouco mais complicada, mas, ao mesmo tempo, o diabo do Brasil é isso, né? Quando a gente acha que está tudo bem, por décadas a gente querendo uma reforma da Previdência, e achando, e teto dos gastos, e a coisa está tudo pronto para seguir em frente. Aí a gente volta a debates e coisas que a gente fala, não é possível que a gente está voltando a ter esse tipo de plano, esse tipo de preocupação. Até pouco tempo atrás, eu não sou macroeconomista, não acompanho, e não é minha praia, mas eu via os macroeconomistas dizendo o seguinte, olha, o risco fiscal não é o nosso cenário base, ele é um risco, né? É um risco que a gente tem que monitorar, então existe a probabilidade de problemas aí fiscais, mas ele ainda não é o nosso cenário base. Eu acho que ainda não é, mas é um risco que está aumentando, né? Por isso que a gente está vendo o que a gente está vendo. Vamos ver a solução, e aí passa de novo pela solução política, né? A gente enfim, vai ter que aguardar em Brasília o que vai acontecer para ver se as coisas se acalmam, para tentar ter um pouco mais de paz.